Pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não passo aqui para conversar um pouquinho com vocês, né, sobre séries, livros, filmes, arte de forma geral, né? Faz tempo que eu não faço nada aqui, né? Mas tá um tá um dia gostoso, uma tarde suave. Agora são por volta de quase 4 horas da tarde aqui onde eu estou fazendo esse vídeo. E como é véspera de feriado, feriadão longo, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, feriado gostoso, bom para aproveitar, descansar, relaxar bastante. E por que não assistir um belo filme, uma bela série, ou quem sabe ler um livro gostoso. Aqui na região sudeste, aqui em São Paulo, onde eu tô, tá uma temperatura gostosa, temperatura bem amena, a noite está esfriando bastante, as madrugadas geladas. E tá gostoso para um batinho, tá gostoso pra gente aproveitar e fazer as coisas que a gente gosta, né? Um bom livro, um bom filme, uma boa série, como eu tô falando. Hoje eu quero falar com vocês, gente, um pouquinho sobre Netflix. Eu nunca falei nada sobre as coisas da Netflix aqui, né? Mas de vez em quando a Netflix, ela aparece com umas coisas que chamam muita atenção, né? Porque a Netflix tem um conteúdo muito vasto, toda semana lança um monte de coisa. São os já conhecidos doramas, séries coreanas, espanholas, italianas. A Netflix está sempre lançando muita coisa. Inclusive, esses dias eu assisti uma série, na verdade eu ainda não concluí ela, mas é uma série chamada Leopardo e fala sobre a Revolução Italiana, né? Sobre a mudança da Itália, para que a Itália mudou, sobre a unificação da Itália, né? Que a Itália se unificou no final do século XIX e a Itália se tornou uma única nação, né? Deixou de ser aquele monte de republiquinhas e virou uma nação só. E conta justamente a trajetória de uma família que passa justamente que passa por essa mudança toda, né? É a história do Leopardo, ele é um príncipe italiano que faz toda a passagem na mudança do sistema, né? Na mudança de condição da Sicília, né? Das repúblicas da Itália, que passou a ser uma nação só. Então é uma série bonitinha para assistir, viu? Uma série bem light, assim, bem água com açúcar, bem gostosa, tipo O Vento Levou, assim, uma série pequenininha, gostosinha, vale a pena assistir. Mas o que eu quero falar da Netflix aqui, gente, são sobre duas coisas da Netflix, duas séries da Netflix que tem dado o que falar, né? Eu vou falar primeiro sobre uma série chamada Adolescência. Essa minissérie, que na verdade é uma minissérie, só saiu uma temporada, né? Conta a história de um garoto que é acusado de um homicídio. O garoto tem por volta de 13 anos e ele é acusado de ter matado uma colega de escola. Aí a trama é feita toda em plano sequência, tá, gente? Então é uma continuação só, o que deixa a série legal é também isso, né? É uma série só. Eu fico pensando se o pessoal errasse lá alguma coisa no meio, tinha que começar a gravar tudo de novo, porque é uma sequência só. São 4 capítulos, cada capítulo acontece em um lugar, um na escola, outro na casa, outro num outro lugar lá onde esse garoto vai parar. E essa série, gente, faz a gente pensar muito, né, de como quem tem filhos, como que lida com seus filhos adolescentes nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, com todas essas coisas que tem o tempo todo aí, tanto em casa quanto na rua, o que a televisão mostra, o que as ruas mostram, os livros, o que esses adolescentes têm feito, né? Como que esse pessoal tem se comportado, como que é a vida dessa gente. E vale muito a pena, principalmente quem tem filhos adolescentes e quem não tem também, mas principalmente quem tem filhos, vale muito a pena assistir essa série. Eu recomendo muito. Ela é uma série muito chocante, tem várias coisas que acontecem ali, é pra gente pensar em um monte de coisas do nosso comportamento, do comportamento dos nossos filhos, nas coisas que eles aprendem e a gente não sabe, como que eles convivem com as redes sociais hoje em dia, como que os filhos de vocês, quem tem filhos, eu não os tive, mas quem tem filhos, como que é o seu relacionamento com o seu filho? Ele conta tudo para você? Você acompanha a vida dele toda, tudo que acontece? Quando ele está trancado ali no quarto,
jogando alguma coisa ou com fone de ouvido, você sabe o que está acontecendo? Então é uma série para a gente pensar nisso, tá? Eu tenho um final bem interessante, eu não vou contar o final, que eu quero que realmente vocês assistam. Eu não vou contar o final dessa série, mas eu recomendo muito, tá? Indiquem para as pessoas. E eu vou inclusive falar aqui já, gente, se você está gostando desse vídeo, se você vai estar curtindo ele, compartilha com outras pessoas, com seus amigos, com seus parentes, com seus filhos, seus pais. Compartilha esse vídeo meu com outras pessoas para a gente continuar fazendo mais coisas e trazendo mais conteúdo interessante para vocês, tá bom? Então, gente, a série é isso mesmo, tá? O cara tem uma família normal, o garoto tem uma família normal, o pai dele é um mecânico, é um encanador, é uma família pobre, tá? Uma família simples, tem um casal de filhos e acontece essa, por que não, tragédia na vida dessa família, tá? Afeta a família inteira, os pais ficam extremamente preocupados, afeta muito os pais desse garoto, e não é para menos, né? O garoto de repente é acusado de um homicídio, é muito complicado. Aí resta saber se ele cometeu ou não esse homicídio, né? Tem que assistir para saber. E é essa a primeira série que eu quero falar para vocês. A segunda coisa da Netflix que eu quero falar para vocês é uma série chamada Black Mirror. Essa série, ela tinha 6 temporadas, que começou em 2011, e foram 6 temporadas. E agora, em 2025, saiu uma 7ª temporada. A série Black Mirror, gente, ela conta como que nós nos relacionamos com as diversas mídias que nós usamos hoje em dia. Redes sociais, principalmente redes sociais. Como que é o nosso comportamento com essas redes sociais, com jogos? Como é que nós lidamos com a tecnologia no dia a dia nosso? E essa série incomoda bastante, gente, porque ela mexe muito com a forma como nós agiríamos diante de determinadas situações. Eu vou falar de alguns aqui para vocês, mas eu não vou falar de todos os capítulos, porque afinal são 7 temporadas, é muita coisa. Então, para o vídeo não ficar tão extenso e eu falar um pouquinho para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou falar só de alguns capítulos. Nessa 7ª temporada tem um episódio chamado Common People, que seria Pessoas Comuns, que conta a seguinte história. É uma mulher, uma moça, uma professora, ela é casada com um mecânico, e o que acontece? De uma hora para outra ela descobre que tem um tumor cerebral. E esse tumor é irreversível e ela está entre a vida e a morte. Só que a médica que estava atendendo ela, sugere para ela um tratamento alternativo de uma empresa que faz o seguinte: a empresa faz um backup de todas as memórias, de tudo que a pessoa tem na cabeça, e depois eles implantam isso na cabeça da pessoa. E aí o que eles fazem? Eles retiram a parte lesionada do cérebro, onde está o tumor, e aí eles implantam essa parte do cérebro que foi remontada de certa forma eletronicamente. Mas o que acontece? À medida que o tempo passa, essa empresa, porque assim, o serviço é pago, tá? Eles pagam um valor por mês. Mas à medida que o tempo vai passando, eles começam a dificultar a vida desse casal. Por exemplo, chega uma hora que esse casal vai de um lugar para o outro e a mulher começa a apagar. Por quê? Porque não está na área de cobertura do sistema que foi implantado na cabeça dela. Aí, para ter mais essa área de cobertura, o que tem que fazer? Tem que pagar mais. E isso mexe bastante com a gente diante do que nós temos hoje em dia. Vocês já perceberam que cada vez mais a gente tem que pagar streamings? Se a gente quer um conteúdo amplo, quanto de a gente não tem que pagar por todos os streamings? É Netflix, é Prime Video, é Max, é Apple Plus, é Globoplay, é tanta coisa que nós temos. E se a gente for pagar tudo isso, a gente trabalha só para pagar por esse entretenimento. Então, assim, esse episódio da série Black Mirror mostra um pouco disso, tá? De certa forma. É um negócio meio traumatizante, porque é um negócio meio pesado, porque se a gente parar para pensar, aonde a gente vai parar, né, com essa coisa toda? Será que daqui a pouco
A gente não vai ter que pagar por um monte de coisa que a gente precisa no dia a dia, sei lá, comida, ar, água. Quanto a gente não vai pagar cada dia que passa a mais para obter certas coisas que nós já temos ou que ainda vamos vir a ter para poder continuar vivendo bem, né? Quanto a gente não vai ter que pagar. Então esse capítulo mostra um pouco disso, é um negócio bem, bem forte mesmo, vale muito a pena assistir. Tem um capítulo também nessa série Black Mirror, onde uma mãe, ela recebe um equipamento por onde ela pode monitorar tudo que a filha faz, desde bebê, desde quando a filha tem 4 anos. Eles implantam um chip lá na criança, ela recebe um tablet e por esse tablet ela consegue saber tudo que a criança está fazendo à medida que ela vai crescendo. E não é só isso, ela tem a opção de filtrar o que a criança vê, porque ela consegue entrar no cérebro da criança e ela consegue modificar inclusive o que a criança vê. Aí assim, vamos supor, a menina vê quando a criança é pequena, ela tem medo de cachorro. Ela vê um cachorro, a mãe consegue fazer aquele cachorro desaparecer da menina ali. Consegue neutralizar aquele cachorro de acordo com a visão da menina para tirar o medo da menina. Sangue. Quando essa menina vê sangue, a mãe consegue mudar isso também de acordo com a visão. Agora imagine o que acontece à medida que essa menina for crescendo, vai ficando adolescente, vai começando a namorar. Imagine o que vai acontecer. É um capítulo muito legal também de Black Mirror, que vocês devem assistir a série toda, é muito legal. Tem também a história de uma moça que ela é acusada, deixa eu ver como que eu vou falar, essa moça, ela acorda em um lugar onde tudo está estranho e ela começa a ver um monte de gente ali em volta que não fala com ela, todo mundo filmando e ninguém conversa com ela. E na verdade ela está sendo julgada por um suposto crime que ela tenha cometido. E aí no desenrolar do episódio a gente vai sabendo, vai vendo tudo o que acontece. É muito legal. Isso são só alguns fragmentos que eu estou passando, porque tem muita coisa. Tem o hino nacional, que é a história de que um primeiro-ministro ele tem que fazer uma determinada coisa lá para poder libertar uma princesa que foi sequestrada, e eles só vão liberar essa princesa se esse primeiro-ministro fizer o que esses terroristas estão pedindo. Mas eu não vou contar mais sobre esse capítulo, porque senão o spoiler vai ser muito grande, então eu vou ficar só nisso aí sobre esse capítulo. O que mais que eu posso falar para vocês de Black Mirror? Nossa, gente, é muita coisa boa, vale muito a pena. San Junipero é a história de duas moças que elas sempre voltam para os anos 80, num determinado lugar, onde elas vivem um relacionamento muito legal. E aí, no final, a gente descobre o que realmente acontece com essas duas moças, quem elas realmente são. Inclusive, esse capítulo de Black Mirror ganhou um prêmio muito legal. Se eu não me engano, foi na Alemanha ou em Londres que ganhou esse prêmio. Então, tem muita coisa boa em Black Mirror, gente. Eu sugiro que assistam tudo, que é muito bom, vale a pena. Nesse feriadão gostoso, feriadão tranquilo, 1º de maio... Na verdade, não é o 1º de maio, é só o feriado, na sexta-feira é ponto facultativo, né? Mas muita gente não trabalha e é assim que a roda anda, é assim que a roda gira, tá? Então sugiro essas duas séries para vocês hoje, Adolescência e Black Mirror, tá? Eu vou falar um pouco mais na descrição do vídeo e eu sugiro para vocês que vocês assistam e peço que vocês dêem um like nesse vídeo, que vocês passem para as pessoas aí assistirem, recomendem também. E vamos lá, como dizia Vinícius, só a vida não basta, é preciso um pouco de arte. Uma boa semana para todo mundo, bom feriado, bom fim de semana, friozinho, gostoso. Aproveitem bem, curtam bastante e assim a gente vai tocando, tá bom? Logo, logo eu volto com mais coisas aqui para vocês. Sempre vou estar postando um conteúdo aqui bem gostoso para a gente conversar, para a gente interagir. Se você tiver alguma sugestão de alguma coisa que queira que eu fale, se eu não tiver conhecimento, eu vou buscar e vou trazer aqui para vocês, tá?
filme, livro, série, o que vocês quiserem, tá bom? Esse canal é pra gente interagir, pra gente conversar e pra gente falar sobre arte, sobre diversão, sobre coisa legal, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, curte, compartilha e a gente vai se falando, tá bom, gente? Até uma próxima e um grande abraço para todo mundo.